Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Gerdau Maluco Beleza. Eu estava lendo umas passagens bíblicas aqui e me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é o seguinte: é com ex-bispos da Igreja Universal e também com os ex-pastores da Igreja Universal. O que está acontecendo? Os caras tiveram anos e anos lá, no altar, pregando, falando para o povo. As pessoas estavam lá, anos e anos lá, fazendo a mesma coisa que o Bispo Macedo faz hoje, que os demais pastores fazem hoje. Pregaram sacrifício, fogueira santa, dízimo, pediram ofertas. E hoje, o que acontece? Os caras saem do altar e agora ficam aí em redes sociais, ficam aí maldizendo a Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo, falando mal da Igreja Universal, falando mal das pessoas que também frequentam a Igreja Universal. Só que eu não estou aqui agora, neste momento, defender o Bispo Macedo não, pessoal. Não vim defender o Bispo Macedo. Até porque eu e ele, nós não se conhecemos, não conheço ele pessoalmente, certo? Não conheço ele. Mas lá atrás, quem conhece o início da igreja lá atrás, e era o tempo em que eu estava no mundo da bruxaria, era o tempo, sabe, que eu estava na vida errada, lá atrás, pessoal, o Bispo Macedo foi perseguido. E não foi perseguido só pela Rede Globo, não. Por ele, não sei se ele sabe, mas líderes religiosos perseguiram ele também. Foi eles que teve um pouquinho da mão dessa turma aí, para tentar calar o Bispo Macedo. Por quê? Porque dentro dessa Igreja Universal, muitos demônios estavam se manifestando. Muitos. E falando nomes. E são nomes de demônios que aparecem em outras religiões. Você sabe de qual religião que eu estou falando. Porque eu vivi essa religião. Então eu não falo por falar, não. Eu vivi isso daí. Certo? Eu conheço, eu era do tempo de bruxos. Entendeu? Teve dedo aí de líderes de bruxo, líderes dos espíritas, líderes de macumba e tudo mais. Todos eles tiveram o dedo para derrubar o Bispo Macedo. Mas ele foi forte. Ele provou, ele mesmo fala: eu sou prova viva de que Deus existe. Por que ele falou isso? Porque a pressão que o Bispo Macedo sofreu, pessoal, se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse a fé dele, baseada na palavra, se não fosse a sua comunhão com Deus, ele teria se matado, ele teria dado um tiro na própria cabeça, se você quer saber. Aí, temos aí os ex-bispos, tem o ex-bispo Alfredo aí, tem o ex-bispo Natan, tem o Gerson Cardoso também, que foram bispos. Tem muitos bispos que vazaram fora da Igreja Universal e hoje estão aí em redes sociais, nas páginas de YouTube. E eu acompanho vocês, eu estou acompanhando eles, eu estou vendo o pau que eles estão dando, sabe? Eu tô ouvindo isso daí. Eu vejo, eu assisto do dia. Quer dizer, eu ainda desafio a minha própria fé. Porque quando eu vejo os caras falando aquelas merda deles, ou quando eu vejo, às vezes vem aquela voz do diabo, sabe? Dizer como se fossem eles os únicos certos. Eu, Gerdau, um dia eu estive na Igreja Universal, fui obreiro por 6 anos. Por algum erro que teve entre eu e o pastor, por uma discussão entre eu e ele, acabei saindo fora da igreja. Virei as costas para Jesus e virei as costas para a igreja. Faz pouco tempo que eu voltei, pessoal. Só que eu voltei para Jesus. E a minha opção de escolha de voltar para a igreja foi a minha opção. Porque eu poderia escolher qualquer outra. Então eu lendo a palavra de Deus, diz bem assim: então esse daí é para você ex-bispos, para você ex-pastor, certo? E até para você que gosta de criticar, que não é pastor, não é nada, mas gosta de criticar, não vai na igreja, mas critica quem vai. Não vai nem na própria igreja, da onde nasceu, de onde foi batizado quando criança, e ainda critica a vida dos outros. Então olha só, a Bíblia, eu já separei algumas coisinhas aqui, pessoal, já separei. Ó, em Romanos capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 1 em diante: portanto,
é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Quer dizer, você não tem que ficar julgando quem for quem é, entendeu? E é isso que vocês fazem, agora de julgar os outros, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas ao outro, pois tu que julga faz o mesmo. Quer dizer, você, Bispo Natan, Gerson Cardoso, essa turminha aí do Lambe-Lambe, já fala assim, certo? A mesma crítica que você está fazendo contra o Bispo Macedo, até com a Igreja Universal, você tem que entender que você esteve lá dentro. E não foi de 1, não foi 2 aninhos, não foi 3 aninhos, são anos, entendeu? Anos que você está lá. Era anos. Vocês começaram desde onde? Desde como evangelista. De evangelistas passaram anos para ser obreiro. Ou você acha, ou foi de um dia para outro? Ficaram anos como obreiro, fazendo a obra, ganhando almas aí para fora, para chegar até onde? Para ser um iburde. Já começa como iburde. Depois do iburde vira o quê? Pastor auxiliar. Aí de pastor auxiliar você vira o quê? Pastor titular. E assim vai. Você foi subindo escada por escada até chegar onde? Que é o auge da Igreja Universal. Quem prega no altar, que é o bispo. E você hoje tem coragem de ir lá no YouTube, Natan, falar mal da igreja, falar mal da cúpula. Que o Bispo Macedo tem isso, que o Bispo Macedo tem aquilo e o povo não tem nada. Então quer dizer então que essas pessoas estão dando testemunho? Da onde então? É inventado? Tem gente que dá testemunho, eu já tenho testemunho também, meu. Eu tenho testemunho de libertação, eu tenho testemunho de quando, pela fé, eu salvei a minha esposa e o meu filho, porque Deus moveu os dedos, porque eu usei a fé e uma fé inteligente. Aí você, Natan, falando mal, tem até livro, começou a escrever livro. Aí eu quero perguntar para você, cara, esse livro que você está escrevendo é para quê? E o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai dar para uma instituição de câncer? Você vai dar para uma instituição dos idosos? Ou você vai embolsar? Porque você saiu do altar. Então você não tem recurso nenhum. Está vivendo na dependência de quem? Aí o que acontece? Fica aí falando mal da igreja, falando mal do Bispo Macedo. Por isso a Bíblia já fala. Se você critica, porque você também fez. O Bispo Macedo roubou dinheiro do povo. Pera aí, se ele roubou o dinheiro do povo, você pediu e roubou também. Não é verdade? Você estava lá há 30 anos, você, o Alfredo, o Gerson Cardoso também. Também. E esses ex-pastores que vazaram fora, também. Vocês todos são uma cúpula de um bando de... Eu vou falar, eu não sou obreiro, não sou pastor, não sou nada. Então eu tenho, a minha palavra assim, vocês são pior do que qualquer falso profeta aí. Vocês são vadios, isso que é a grande verdade, certo? Sai da igreja falando mal. E a igreja está crescendo aí, rapaziada. Entendeu? A igreja está crescendo. O Bispo Macedo está pegando o dinheiro do povo. O Bispo Macedo... Tá bom. Se o Bispo Macedo tivesse roubando o dinheiro do povo, como diz, não só o bispo, mas como os outros demais que estão no altar, se eles estão roubando o dinheiro do povo, da onde que está saindo o crescimento da Igreja Universal? Da onde? Quem que paga o aluguel do barracão aqui da Igreja Universal de Campo Largo? Quem é que paga? Quem? Será que algum governo vai lá e paga a água, a luz, paga o aluguel? Será que é o governo? Não. Será que é algum político, algum fulano, algum cicrano, algum poderoso? Não. É da onde que eu pago o aluguel? Com os dízimos, com as ofertas e também com o voto também do povo. E você critica, e você falando merda, rapá. Eu não tenho medo de você não, cara. Não tenho medo de você não, entendeu? Não tenho. Por isso que eu tô metendo a cara aqui, a cara aqui, sabe? É chato esse tipo de coisa. É picuinha demais. Picuinha demais. Não tem moral de encarar o cara de frente. Isso serve até pra você, que não é da igreja, não é nada.
fala mal de igreja, fala mal da igreja que a gente está indo, fala mal dos outros, fala mal de mim, fala mal do cicrano, do fulano, chama a gente de otário, de burro, certo? Aí, como eu já fiz ir para muitos aí, chega na hora de eu fazer um desafio, ninguém vai, sou tudo bundão, tem medo, não tem coragem de encarar, não tem coragem de encarar, entendeu? Não tem coragem de encarar. Aí o que acontece? O que acontece? Aí eles não tem. Ontem postaram lá uma vozinha lá meio, sabe, meio uma vozinha idiota lá de um fulano lá, entendeu? Dizendo o seguinte, a água ungida, que a água vai ser não sei o que lá, vai cobrar. Amanhã na Igreja Universal vai ser distribuído água pro pessoal. Aí o que eu fiz? Fiz o desafio. Eu desafio você, rapaz. Eu mesmo vou na tua casa, eu te busco, eu mesmo te trago de volta. Mas você vai ter que ir comigo na igreja de manhã e você vai pegar aquela água. Quero ver se você vai pagar do bolso. Vai lá e chega quanto quer, quero ver se você vai tirar esse dinheiro. Foi o que eu falei. E se eles cobrar um tostão daquela água na hora de você, então eu dou todo o meu pagamento assim que eu receber o meu pagamento do mês. Aí, como os caras são tudo cheio de querer, cheio de falar, certo? Bota o rabinho entre as pernas e vaza fora. E vaza fora. Ah, o outro lá, porque fica pegando dinheiro dos outros, porque não sei o quê, papá. Aí eu pergunto, você já foi numa das reuniões da Igreja Universal? Não. Então você tem que ir, certo? E para de falar merda, que você tem que ir. Se você fala mal da Igreja Universal, fala mal das outras coisas, como que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que tá? Você por acaso dobra os joelhos praticamente todos os dias? Você fala com Deus, não reza. Não é aquelas rezas repetitivas que tem aí, que até na Bíblia tem reza repetitiva, tem na Bíblia também, que é o Pai Nosso. Aí eu pergunto, você fala com Deus? Você dobra o joelho e fala com Deus? Você troca ideia com Deus? É trocar ideia. Você vai? Aliás, você talvez não vai nem na igreja da onde você foi criado. Nem você vai e quer criticar a fé dos outros. Quer criticar a fé dos outros. Aí vocês, ex-pastores, ex-bispo, tiveram lá no altar. Se a mesma coisa que o Bispo Macedo está fazendo, os outros pastores também estão fazendo, então vocês fizeram. Ei, escuta aqui. Não é só porque vocês vazaram fora, não é só porque vocês abandonaram o altar, que vocês vão ficar impunes não. Entendeu? Vocês não vão ficar impunes não. Se esse tipo de coisa desse cadeia, se esse tipo de coisa desse até morte, ei, vocês iam ser primeiro. Os primeiros. Então vai ser assim então. Agora faz um monte de coisa errada lá no altar, aí vazam fora e querem se passar de cordeirinho. Quantas almas vocês estão mandando pro inferno, cambada de idiotas? Aquelas pessoas que vocês mesmo convidaram. Ou vocês acham que as pessoas que se convidaram estão saindo da igreja e estão indo para outra? Não, eles estão abandonando a fé. E vocês sabem muito bem que abandona a fé, o fim deles é um inferno. E vocês estão mandando eles para o inferno. Vocês estão acabando com a vida deles, pessoal. Isso que é a grande verdade. Ó, segundo Coríntios aqui, ó, capítulo 11, do 13 ao 15. Preste bem atenção. Aqui, ó, do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então quer dizer, se a Igreja Universal mente, rouba, está enganando o povo, então vocês foram pior ainda, porque vocês estiveram desde o início e não falaram para o povo por quê. Não, agora me diz, hein, Natan, hein, o Alfredinho, ô Gercinho, vamos, me diz, vocês tiveram anos no altar da Igreja Universal. E hoje critica a Igreja Universal, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Por que você não falou antes pro povo? Por quê? Ah, já sei por quê. Porque assim como vocês falam que a igreja rouba, então vocês também estavam roubando.
Ei, você acha que só porque você saiu do altar você vai deixar de ser ladrão? Por que você não vai numa delegacia agora, vocês três aí? Certo? Por que não vão lá na delegacia? Ou qualquer pastor aí que saiu fora, por que não vão lá na delegacia? Sejam homens mesmo. Tô falando de ser homem. Honrar o que tem no meio da perna, cambada de idiota. Vai lá e fala assim: ô delegado, é o seguinte, eu fiquei anos indo numa igreja e tal, eu tava roubando o povo. Qual é a minha condenação? Você não tem coragem. Você acha que se vai apagar o teu pecado fazendo esse tipo de coisa? Vai. E não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você é o próprio Satanás. Sai da igreja, fica lá no YouTube, falando coisinha com coisinha. Para todo mundo ter dó de vocês. Todo mundo ter dó de vocês. E ainda tem uns que estão abrindo até a igreja, achando que a igreja vai ser a igreja de Cristo. Se você estiver em pecado, meu amigo, você pode levantar 40 igrejas, ela não vai para frente. Ela não vai. Enquanto você não confessar os seus pecados diante de Deus, e os seus erros foram tão grandes, e se confessar diante dos homens, no YouTube, certo? Ou no Facebook ao vivo, não vai adiantar nada para vocês. Vocês praticamente estão se condenando ao inferno. E vocês vão. E vocês vão. Vocês conhecem muito bem a palavra. Ou vocês estão dando uma de burro e estão colocando no esquecimento. Não é muito. Não é muito. Pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso significa que, conforme a tua obra, conforme o que você está falando mal, conforme do que você vive fazendo, é no que você vai ser condenado. Certo? Viu? Bispos, vocês que vazaram fora, quantos anos e anos, agora quero saber, anos e anos vocês estavam lá, me diz. Quantos sacrifícios de fogueira santa vocês pregaram para o povo? Quantas palavras vocês jogaram no ouvido do povo para o povo sacrificar? Quantas vezes vocês fizeram isso? Durante o ministério? Ministério de 30, 20, 30 anos aí. Me diz. Quantos dízimos e oferta você pregou para o povo na palavra de Deus? Me diz. Quantos testemunhos vocês recolheram? Vocês entrevistaram? Quantos demônios vocês expulsaram da vida dessas pessoas que vocês compraram a briga deles? Vocês se esqueceram? Preste bem atenção, eu sou ex-bruxo, meu amigo. Esses demônios que vocês expulsaram da vida dessas pessoas, vocês não sabem. Mas eles estão se preparando com mais de 10 mil legiões para atacar vocês. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora da vingança, a hora da cobrança. E sabe qual é a hora da cobrança? É a hora que eles vão partir para cima de vocês. Aí enquanto vocês ficam do bispo, falando mal da Igreja Universal, a Igreja Universal está crescendo, maluco. A Igreja Universal está crescendo, só que nós já vamos inaugurar em breve, nós já vamos inaugurar outra Igreja Universal aqui em Campo Largo. Vai ser a própria igreja nossa. Entendeu? Aí saindo aqui, e outros lugares já está sendo também inaugurado outras igrejas. E o Bispo Macedo está lá, fazendo suas orações, pregando para o povo, certo? Eu vejo todas as pregações dele, certo? Não faz sentido um cara ser o que é, do jeito que todo mundo fala mal tudo, e o cara lá ensinando a ser um homem honrado, e o cara lá ensinando como se deve usar a sua fé, como vencer os problemas, como que uma pessoa cheia de demônios, podemos dizer assim, ou até de uma seita diabólica, é capaz de falar disso? Vocês conhecem Satanás, pessoal, vocês conhecem o diabo, vocês expulsaram eles. É tudo ao contrário. Quem rema contra a obra de Deus, quem rema contra a palavra de Deus, é os espíritos malignos, é o diabo, é Lúcifer. Eles quem tem que remar contra. Aí vocês entrar no barquinho deles, chuá, 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 vocês vão cair.
vocês vão cair, vocês vão quebrar a cara. Entendeu? Vocês vão quebrar a cara, certo? Tem outra passagem aqui, ó. Eu até deixei aqui, ó. No livro de Tiago, aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar que eu tava lendo essas passagens, me chamou muita atenção. Chamou mesmo, ó. Tiago 4:11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Por que a Bíblia fala irmão aqui, pessoal? Todo mundo não fala que somos todos filhos de Deus? Se todos nós somos filhos de Deus, o que nós somos? Irmãos. Irmãos em Cristo. E aí vocês ficam falando mal um do outro. Vocês, ex-pastor, ex-bispo, vocês estão aí, ó, cuspindo no prato, certo? Vocês estão cuspindo no prato que vocês mesmo comeu. Vocês mesmo comeram. Vocês estão com a cabeça pequenininha, certo? O cérebro de vocês derreteram, certo? Tá pior do que aquele que cheira cocaína demais, certo? O cérebro dele está mais inteiro do que a sua. O cérebro derreteu, certo? Seu cérebro derreteu. Por quê? Por quê? Porque você perdeu o encontro com Deus. A verdade é essa. Você perdeu. Você pregou para o povo. Você falou da salvação. Quantos vocês falaram dos outros que saíram da igreja e vocês falaram? Saiu da igreja porque não tiveram encontro com Deus. Saíram da igreja porque não sei o quê, porque não sei o quê. Quer dizer, quantas vezes vocês falaram isso e hoje vocês fizeram a mesma coisa? Vocês fizeram a mesma coisa. Lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 11, vocês aí, ex-pastor, ex-bispo, vocês conhecem essa palavra. Vocês sabem do que eu vou dizer. Miriam ficou leprosa, porque Deus ficava criticando os outros. E hoje, vocês estão dessa forma. Vocês estão leprosos. A vida espiritual de vocês virou uma lepra. E no espírito aqui para nós, para você ser curado da lepra, é você descer as águas, abandonar a velha criatura que você buscou de novo, certo? E sair o novo homem. É sepultar, sabe, a velha criatura. É você ser curado dessa lepra. Gerson Cardoso, o Natan Silva, certo? O Alfredo aí também, entendeu? É vocês fazerem isso. Vocês também que é ex-pastor aí, é vocês fazerem isso. Entendeu? Vocês têm que descer as águas e arrancar essa lepra que ficou em vocês. Entendeu? Agora me diz uma coisa. Tudo bem, vocês saíram da igreja. Agora tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu acredito que muitos que estão me assistindo vai querer fazer essa mesma pergunta. Você que saiu da Igreja Universal, do altar, ficou anos lá. Já que vocês falam que estão roubando, estão fazendo isso, então vocês também estavam roubando, certo? Se todos da Igreja Universal do altar estavam roubando, então vocês também estavam. Então vocês são ladrões, certo? Agora vem cá. Vocês que saíram da Igreja Universal, hoje, vocês têm carteira assinada? Vocês estão trabalhando com carteira assinada? Vocês têm algum registro profissional agora? Porque vocês não são mais esse pastor. Vocês não são mais pastor, não é mais bispo, não tem vínculo nenhum com o altar de Deus. Nenhum. Então, como está a sua vida aí fora? Me diz, já que você não tem mais recurso nenhum, você está com carteira assinada, você está trabalhando, você fica aí 8, 10, 11, 12 horas aí, trabalhando para patrão, recebendo um salário por mês? Você está fazendo isso
ou não? É isso que eu quero saber. O Natan Silva, eu acho que não. Porque tá querendo lançar livro para ficar falando mal dos outros? Vai depender de quem? Vai depender de livro e da fofoca. Eu assisti todos os vídeos. Pessoal, vocês que estão me ouvindo aqui, eu tô acompanhando eles, eu tô assistindo todos os vídeos, certo? Sabe qual é a reclamação deles? Sabe qual é? É que o Bispo Macedo tem e eles não têm. Em momento algum, tem alguma coisa contra o povo, contra mim, contra você. Em momento algum. É entre eles, sabe? É aquela picuinha que fica em quatro paredes, entendeu? É aquela picuinha de pastor com bispo, de bispo com pastor. É aquelas picuinhas deles, é entre eles a picuinha. Há uma inveja, entendeu? Esses ex-pastores, ex-bispos que ficam detonando a Igreja Universal, sabe o que é? Inveja, pessoal. Eles estão com a inveja do Bispo Macedo devido à unção que ele tem com Deus. Eu sei que muita gente não gosta do cara. Aliás, ninguém gostava de Jesus Cristo. Não vem me dizer com essa ideia não, certo? Porque você não vem me dizer com essa ideia que você morreria por Cristo, que você não faria isso, não. Porque você não tem coragem. Entendeu? Porque falar em redes sociais é fácil. Mandar lá escrito WhatsApp, blá, blá, é fácil. Mas encarar de frente, o olho no olho, é muito difícil. Se você gosta de criticar a Igreja Universal, gosta de criticar o povo, então se enxerga, maluco. Vai no espelho do banheiro da sua casa e se enxergue. Pensa com você mesmo. Se você achar que faz melhor, então mostra que você faz melhor. Mostra. Mostra que você faz melhor. É isso que eu quero saber. Mostra que você faz melhor. Se você não mostrar, certo? Não mostrar porque não faz melhor. Então, quer o recado? Cala sua boca. Escova teus dentes antes de falar mal de qualquer pessoa que está dentro da Igreja Universal. Eu não estou defendendo, como eu falei, não estou defendendo o Bispo Macedo, não estou defendendo pastor nenhum. Entendeu? Sabe por quê? Porque é picuinha entre vocês aí. É picuinha entre vocês. A minha defesa é que vocês estão usando, certo, a palavra de Deus para tirar o foco das pessoas que estão na fé. Vocês estão usando o nome do nosso Deus, do meu Deus, para acabar com as coisas, com a obra que o próprio Deus fez. A obra que eu falo não é o templo. É a obra que eu falo, é a obra de dentro de uma pessoa. A Igreja Universal, então tá, o bispo e todos os pastores, eles são ladrões mesmo. Realmente são. Sabe por quê? Porque eu vou reclamar agora aqui, sabe? A Igreja Universal aí, os pastores, eles são ladrão. Eles roubaram todos os meus vícios. Eu tinha o vício da cocaína, eu tinha vício do crack, tava com vício do LSD, deixa eu ver o que é mais. Eu tava com vício de cogumelo, maconha, cigarro, sabe? Pô, cheguei lá na igreja com os meus vícios lá, o pastor chegou e ó, roubou meu vício. Roubou meu vício. Tava aí, eu tinha aí na minha vida, eu tinha depressão, tava com insônia, não conseguia dormir, certo? Caramba, eu fui lá na igreja, os caras roubaram o maluco. Roubaram a depressão, roubaram a insônia. Nossa, até consigo dormir. Não, e o pior que a minha alma, sabe, estava na mão do diabo, na mão do Lúcifer. Eu vi, já estava vendo a desgraça de frente a frente, cambada. Eu tinha saído da igreja. Fiquei 7. Quando eu fui na igreja lá, sabe o que eles fizeram? Roubaram a minha alma, que estava na mão do Lúcifer, e entregaram, sabe para quem? Para Deus. Pera aí. Se eles são ladrões, roubaram a minha alma, que estava na mão do diabo,
e entregaram para Deus a minha alma? Nossa! Então nosso Deus é receptador. É receptador, porque Ele que recebeu a minha alma. É isso que a Igreja Universal é. São isso que os pastores são. Certo? Agora você que critica, porque eles pedem dinheiro, porque eles pedem isso, pedem aquilo, meu amigo, tudo hoje é baseado no dinheiro, entendeu? Tudo hoje, se você está assistindo esse vídeo aí, é porque você está com dinheiro. Como assim? Claro, se você não pagasse a tua internet, você não estaria no teu Hi-Fi aí assistindo esse vídeo. Talvez você não está nem no Hi-Fi assistindo esse vídeo, mas você está com crédito para assistir esse vídeo e acessar outras coisas aí. Tudo no que? Na base do dinheiro. Money. Entendeu? Tá? Se você hoje dirige o seu carro, porque você também dependeu do dinheiro, porque você tem que colocar a Igreja Universal, nossa, veja quantas igrejas ainda criticam dessa forma. Nossa, tem um monte. Mas é claro que tem que ter um monte. É claro, você quer que o Bispo Macedo só inaugurasse aquela primeira lá que ele tinha, que foi numa funerária, e ficasse por isso mesmo? Daí qualquer pessoa do outro estado tinha que estar lá. Não, ela tinha que se espalhar. A obra de Deus funciona assim, ela se espalha. Se espalha. Ei, se fosse na mão do homem, se fosse pela força do homem, essa igreja não ia existir. E se ela existisse, o máximo, ele ia ter apenas 2 e pequenininha. Porque tem muitas igrejas aquele crescimento, não está alcançando as almas, não está alcançando as pessoas. Aí tem aquelas igrejas lá que abaixa lá o tal do Espírito Santo, porque não é. A pessoa fica cambaleando, feito louco, e se joga no chão pelo poder do Espírito Santo. Da onde isso? Talvez você, Natan, você, Alfredinho, Gerson, seja quem for que saiu, talvez você já logo vocês vão abrir uma igreja desse tipo de coisa. Se vocês querem ir para o inferno, vá sozinho, mas não coloca o povo indo junto, não. Vocês mesmos falaram. Quantas reuniões de obreiros vocês não fizeram e falaram assim para eles, se você maltratar alguém e alguém sair da igreja, da presença de Deus, por causa de você, Deus vai cobrar essas almas de você. Vocês falaram isso. Eu estou lembrando o que vocês já falaram para os obreiros, certo? Vocês, bispo, vocês cometeram seus erros no altar. Vocês não vêm me dizer, porque vocês podem falar para qualquer um, qualquer idiota agora vai cair nessa conversa fiada. Mas a mim você não engana. Ninguém abandona o altar de Deus, a unção do Espírito Santo, por simplesmente abandonei para mim, chega, não quero mais. Algum erro você fez. E pecado grande. Pecado grande. E a maioria dos pecados que acontece quando sai do altar, né, Gerson? Não é mesmo, Gerson? É a prostituição. É a prostituição. E qual é a prostituição? De certo, resolver fazer um sexo por fora aí. Certo? Pecaram. Aí, de repente, meter a mão no dízimo, certo? É outra queda. Talvez seja esse pecado. Todos vocês que saíram do altar de Deus, vocês pecaram. Vocês pecaram. E além de pecarem, daí ficam aí perdendo tempo em redes sociais e detonando com a igreja. Se ligue, entendeu? Vocês não são criança não, vocês são barbudo. São homem feito barbudo, entendeu? Tá, eu chamo tua atenção, sabe por quê? Porque você aguenta porrada, louco. Você aguenta porrada, entendeu? Então seja homem, rapaz. Seja homem, vive sua vida e para de ficar falando mal da vida dos outros. Para de ficar fazendo picuinha com a igreja. Para com isso, entendeu? Resolva a sua vida.
Resolva a sua vida. Vai trabalhar, rapaz. Vai ter sua carteira registrada lá, maluco. Não precisa mais frequentar a Igreja Universal. Vai em outras igrejas aí, certo? Vai buscar o Deus de Israel. Não vem dizer que você está com Deus porque você não está. Porque todo aquele que sai de uma instituição religiosa, não quer mais saber da igreja, mas sai com Jesus no coração, sai com a fé em Deus, ele não fica criticando não, pessoal. Ele não critica. Eu saí da Igreja Universal, fiquei 6 anos mais ou menos de obreiro. Eu saí da Igreja Universal, voltei para o mundão, abandonei Jesus e ainda virei as costas também para a igreja, fui para o mundão, certo? Mas em momento algum eu fiquei criticando a Igreja Universal. Em momento algum fiquei falando mal dos bispos, dos pastores. Sabe por quê? Porque eu estava lá e não era tudo isso não, entendeu? E eu voltei justamente lá, entendeu? Eu voltei justamente lá, para a Igreja Universal. Por que eu voltei para ela? Porque é lá, é na Igreja Universal que se aprende a usar a sua fé. É na Igreja Universal, certo? Que você consegue orar, falar com o Altíssimo. Entendeu? Ah, mas eles pedem dinheiro, mas vão pedir mesmo. Vão pedir mesmo. Certo? A Igreja Universal pede, certo? A Igreja Mundial também pede, entendeu? A Igreja A, B, C, D também pede, entendeu? A igreja lá dos macumbeiros, lá dos bruxos também pede. Todos eles pedem dinheiro sim, pessoal. Todos eles pedem dinheiro. Certo? Só que a obra, e quando vocês ficam perdendo tempo falando mal do Bispo Macedo e falando mal da igreja, tá aí, ó, eles estão crescendo, a igreja está crescendo. A igreja está crescendo. E quem está ficando para trás são vocês. À medida que a igreja cresce, nós também estamos crescendo. Certo? Ah, rola um monte de dinheiro, meu amigo. Se está rolando dinheiro é porque Deus está abençoando. Entendeu? Sabe por que vocês falam isso? Porque vocês não estão lá dentro. E vocês xingam nós de burro, xingam nós de idiota, xingam que a gente tem uma lavagem cerebral. Vocês não sabem o que é uma lavagem cerebral. Entendeu? À medida que Deus abençoa o povo, é à medida que a igreja cresce. E você, bispo, vocês, ex-pastores, vocês mesmos falaram. Vocês mesmos falaram. Se a igreja cresce, porque o povo está sendo abençoado, porque o povo está crescendo. Porque se Deus não abençoar o povo, se Deus não me abençoar, se Deus não abençoar o povo, se Deus não abençoar ninguém, a igreja não vai crescer. Entendeu? Por quê? Se devolve o dízimo porque está na Bíblia. Cada um com a sua fé, maluco. Entendeu? Cada um com a sua fé. Certo? Só que na hora de fazer uma compra, na hora de fazer alguma coisa ali, certo? Com essa palavra que nós tem, qualquer coisa que a gente for fazer baseado em alguma coisa, nós vai ter mais acesso fácil do que qualquer incrédulo aí. Nós temos acesso mais fácil do que qualquer incrédulo aí, entendeu? O país está em crise, certo? Nós estamos aí, ó, começando o ano, certo? O Brasil vai ter um crescimento de apenas 1%. Vai chegar um momento que a crise vai bater em todo mundo, maluco. A crise de vez vai bater e vocês vão ficar desesperados. Só quem está na sombra do Altíssimo, só quem está com o Onipotente, certo? Só quem está no esconderijo do Altíssimo, que se chama o esconderijo do Altíssimo, que é o altar, ele vai estar na mesma crise, na mesma situação junto com vocês. Mas a palavra de Deus já diz, o tanto vai cair do seu lado, um outro tanto vai cair do outro lado do seu, mas você não vai ser atingido. Quer dizer, a gente pode estar na mesma situação, na mesma crise, mas eu não vou ser atingido. Sabe por quê? Porque há uma fidelidade com Deus, há um pacto com Deus. E vocês, bispo, vocês, ex-pastor, vocês quebraram esse pacto com Deus. Vocês quebraram. Ó, dá tempo, hein? Faz que nem eu fiz. O dia que eu abandonei o Senhor Jesus, a primeira coisa que eu fiz, eu queimei o meu uniforme. E aquela fumaça que estava subindo aos céus, eu olhei para o céu e falei, Deus, eu te devolvo a unção que o Senhor me prestou.
Agora, se você abandonou a fé, abandonou o altar e está com essa unção, cuidado. Cuidado que essa unção pode se transformar num câncer. Cuidado com essa unção, porque leprosos vocês já estão, espiritualmente. Agora estou falando da carne. Essa unção que você carregaram e não devolveram para Deus, ela vai se converter em câncer. Essa unção, ela vai se converter em morte. E morte que eu falo, não é só da alma, não. Não é só da alma, não. Morte da carne. E vai ser daquelas mortes de bobeira. Entendeu? De bobeira. De bobeira. Certo? De bobeira. Então, portanto, pessoal, larga a mão de ficar falando mal da igreja, entendeu? Certo? Ah, o pastor não sei o quê. Então eu desafio você, rapaz. Eu desafio você. Vai lá. Vai lá. Vai. Vai lá na frente, vai lá na igreja, vai lá dar de cara com o pastor, vai lá. Vai lá, xinga ele na frente de todo mundo, quer ver se você tem moral. Vai lá. Vai lá xingar o Bispo Macedo, quer ver se você tem moral. Por isso que eu falo, falar em redes sociais, escrever e blá blá é facinho. É muito facinho. Mas chega na hora de, ó, no olho, vocês têm medo. Vocês têm medo. Eu já, esses tempos aí eu peguei uns aí falando mal de mim. Eu escutei com meus próprios ouvidos. Eu escutei. Só que eu não fiquei quietinho e não fiquei reclamando não pelos cantinhos. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui lá intimar a pessoa. Falei, repita o que você estava falando. Meus ouvidos estavam atentos aí. Vamos, repita. Fala. Sabe o que eles fizeram? Abaixaram a cabeça, colocaram o rabinho entre a perna e ó, caminharam quietinhos. Quietinho. Por quê? Porque falar mal, coisa mais fácil que tem. Mas chega na hora de falar na frente, tem medo. Tem medo. E eu desafio você. Entendeu? Portanto, Natan, você não me engana não, maluco. Você para com aquelas folias lá naquele YouTube. Entendeu? Você para no YouTube. O Gerson Cardoso também. Vocês acham que eu não tô de olho? Eu tô. Eu chego a desafiar até a minha fé. Quando eu vou assistir, eu já até falo com Deus o pensamento. Ó Deus, vamos ver o que esses babacas estão falando aí. Vamos ver. Eu chego a desafiar. Por isso que eu falo. Eu não sou obreiro, não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou apenas membro da Igreja Universal, mais nada. Mas um dia eu fui, certo? Mas um dia eu fui. Só que eu não fui miserável não, pessoal. Entendeu? Eu não fui desgraçado não, eu já falo dessa forma, não fui desgraçado que nem vocês não. Entendeu? Quando eu saí, eu não joguei fora o prato que eu comi, não. Eu não joguei, eu não cuspi para fora a água, que é essa aqui, ó, a palavra de Deus aqui, ó, aqui, ó. Eu não joguei fora, não, entendeu? Eu não joguei. Aí vocês pegam e criticam. É só isso que vocês sabem fazer, de criticar. Aí estão aí, que nem mirem aí, ó. Tudo leprosos. Tudo leprosos. Tudo leprosos. E Jesus está voltando. Jesus mesmo falou, já tinha falado mesmo que muitos irão se esfriar e vocês se esfriaram. Agora, sabe por que vocês saíram do altar? Porque vocês se esfriaram. Vocês deixaram de buscar Deus. Vocês já não estavam mais buscando a Deus, vocês estavam buscando a si próprio. Na verdade, quem critica o irmão alheio, você que está no altar, ou você que é obreiro, certo? Você que é evangélico, você que é membro de alguma igreja qualquer, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você que está com Deus e tudo, gosta de criticar a fé alheia, gosta até de criticar aqueles que estão lá fora, na verdade, isso não é crítica. Na verdade, isso se chama, sabe o quê? Inveja. Por que inveja? Porque você está vendo eles fazer tal coisa, mas a tua carne tá querendo que você faça a mesma coisa, mas você não pode. Por que você não pode? Porque você entregou sua vida para Jesus. E aí você vai lá e faz essas coisinhas assim, até de jeito que tá lá fora. Entendeu? E é a mesma coisa o Natan, o Gerson, essa turminha aí de lambe-lambe aí, essa turminha do balão mágico aí. É a mesma coisa. Estou detonando com a Igreja Universal, estou detonando até com o povo. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles saíram fora, vazaram fora, eles sabem do que eu estou falando, eles sabem, vê a unção que o Bispo Macedo tem, aí vai lá e critica o cara. Por que critica? Por quê? Porque eles têm a inveja. A unção que o Bispo Macedo tem, eles não tiveram. Entendeu? A comunhão que o Bispo Macedo tem,
Eles não têm, certo? Só pelo bispo ser o líder religioso, ele tem que ser líder, porque foi ele que levantou a Igreja Universal junto com o Espírito Santo, certo? Aí eles têm a inveja de toda a trajetória dele lá atrás. Já vai ficar com inveja mais ainda quando sair o filme dele, que se chama Nada a Perder, a história do Edir Macedo. Quer dizer, é inveja. Inveja. Então seja homem, vocês aí que vazaram fora do altar, seja homem, entendeu? E para com essas picuinhas. Para de falar mal da igreja. Para de se preocupar com o Bispo Macedo. Deixa ele lá no canto dele. Entendeu? Deixa lá no canto dele. Deixa os pastores lá no canto deles. E deixa nós também no nosso canto. Certo? E cada vez que vocês cutucarem o povo, nós vamos brigar de frente a frente, malucado. E se vocês querem daí me criticar, falar algumas coisinhas, marca aí, quem mora em Campo Largo, marca aí que nós vamos resolver isso daí face a face, olho no olho, dente por dente. Pronto, comigo vai ser assim. Comigo vai ser assim. Eu dobro o joelho e converso com Deus. Falo, Deus, o senhor sabe que eu sou desta forma. O senhor sabe. Então o que nós vamos fazer? O senhor abençoa os pastores. Eu falo com Deus assim, abençoa os pastores que estão lá, abençoa esses bispos que estão lá, certo? Faz eles o que eles têm que fazer lá no altar. Como eu não sou nada, meu Deus, pelo menos o senhor também dê força aos obreiros, certo? Vai dando mais unção para eles, certo? Para que eles venham cuidar desse lado da igreja. Agora com o lado de críticas, com o lado de dar a cara para os caras bater, deixa que eu faço isso, meu Deus, porque daí eu não vou comprometer com a igreja, não vou me comprometer com nada. Entendeu? Então, por isso que eu estou metendo a cara aí, pessoal. Certo? Porque se hoje eu fosse um obreiro, ou se hoje eu fosse um pastor, talvez eu não iria falar tudo isso, não. Não ia. Talvez eu não iria. Certo? Talvez eu não iria fazer. Entendeu? Não iria. Mas, como eu não sou pastor, como eu não sou obreiro, como eu não tenho vínculo nenhum com a obra, certo? Certo? O meu único compromisso é eu e Deus, certo? E depois as minhas correntes que eu montei junto com Deus. É só esse compromisso que eu tenho, certo? Agora o obreiro, o pastor, o bispo, eles têm dois compromissos, que é o compromisso com Deus e compromisso com a obra, com a igreja, com o templo, certo? Esses são os compromissos deles. Entendeu? Então, como eu não tenho compromisso com a igreja, então eu sou aquele cara, aquele X, sabe aquele X, certo? Eu sou aquele X, que é o X que vai detonar qualquer um que for detonar as pessoas, que vai detonar qualquer um que for detonar com a vida daqueles que usam fé. Entendeu? Com a vida daqueles que usam fé. Então, vocês parem de falar mal da Igreja Universal. Pare. Entendeu? Pare. E pare de escrever em redes sociais, entendeu? Pare. Porque muitos que falaram e foram me encarar, colocaram a rabinha entre as pernas. Tá certo? Então, pessoal, essa é a minha indignação, certo? Como eu já disse e repito, não estou defendendo o Bispo Macedo e não estou defendendo a igreja e tal. Não estou defendendo. E muito menos estou defendendo Deus, porque Deus não precisa de defesa de ninguém. De ninguém. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, certo? Eu vou falar uma coisa para vocês. É algo muito forte agora que veio sobre mim. Vocês que é ex-bispo, ex-pastores que vazaram fora do altar, certo? Deixaram a obra de Deus e viraram as costas, mesmo, até para Jesus, entendeu? Sabe o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo salvar vocês das mãos de Deus. Sabe? Sabe aquela palavra que vocês também já pregaram para o povo? Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Aí você fala, mas como assim, Jordão? Simples. A partir do momento que você peca contra o Espírito Santo, a partir do momento que você peca contra o Espírito Santo, a partir do momento que você fica falando mal dos outros, mal da igreja, mal daquelas pessoas que vocês conhecem que estão usando a fé,
Vocês vão ter que dar conta de tudo isso. Porque Deus, Ele é amor, certo? Ele é amor. Mas Ele só é amor no momento que você está vivo, no momento que você raciocina, que você pensa, no momento que você dobra o joelho, bota a cara no chão, não é ficar de joelhinhos em mãos dadas, não. É botar a cara no chão, entendeu? Chorar nos pés dele, pedir perdão, isso é amor. Mas se, a hora que você descer a túmulo, meu amigo, a hora que você descer o túmulo, meu camarada, aí você vai sentir a justiça de Deus. Porque depois do juízo final, não vai ter mais amor. Vai ter somente o quê? Juízos. Entendeu? Justiça. É isso que vai ter. Justiça. E hoje, mesmo no tempo de hoje nós vivos, Deus faz justiça. E Deus vai fazer justiça. Eu vou estar orando intensamente, falando, ó Deus, eu quero justiça. Justiça. Certo? Vamos mostrar para essa turminha aí, do lambe-lambe, e até para esses incrédulos, que nós estamos ali na fé, não é brincando de religião, não é brincando de Bíblia, certo? Porque a Bíblia para nós não é um conto de fada, entendeu? Porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, certo? Eu tenho fé, pessoal. E a minha fé que eu tenho é diferente das outras fés existentes por aí. Porque a fé que eu tenho é a fé de Elias. Quem conhece a história de Elias já sabe muito bem. Porque Elias não media a palavra, não. Se for para falar dos deuses do mundo, ele vai lá e fala mesmo e não tinha medo, não. Se for para falar da tal coisa, ele vai lá e faz e fala e não tinha medo, não. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo desse tipo de coisa, não. Eu sempre fui assim. Até no tempo que lá no tempo de bruxaria, eu já era assim. E por que eu ia ficar tão encanhado depois que eu conheci a Deus? Capaz, maluco. Capaz, certo? Capaz. Deus usa as pessoas do jeito que ele é. Entendeu? Do jeito que é. No mundo, aqui, como Raul Seixas, eu sou conhecido louco. Como louco. Mas não aquele louco assim de louco varrido, não. Por quê? Porque eu sou louco mesmo. Louco aqui, ó, no raciocínio. Mas você não tem coragem de falar na frente. Meu camarada, se eu for um dia chegar a falar mal de você, você pode ter certeza, eu não vou falar mal de você pelos outros. As tuas palavras aí não me convencem, blá, 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 blá. Eu falo na sua frente, certo? Aí eu falo na sua frente. Eu não sou esse tipo de gente, não. Como o Natan está sendo, como o Gerson Cardoso está sendo, certo? Como eles estão sendo. Eu estou na Igreja Universal, sim, pessoal. Eu estou vendo a obra crescer. Eu mesmo posso chegar e dizer é de Deus, sim. Não tem nada diabólico, não. Não tem. Aonde já se viu chegar e dizer que é diabólico, que eu não sei o quê. Tem gente que fala que é diabólico. Diabólico? Da onde? Eu nunca vi um diabólico ser curado da AIDS, ser curado de um câncer. Eu nunca vi um diabólico aí tirar o vício da gente, como eu fui um cara viciado. E quantos aí, ó, estão saindo dos vícios? Eu nunca vi algo diabólico fazer isso. Eu nunca vi algo diabólico, sabe, mudando, transformando a vida das pessoas. Você chega assim, ó, vá, você que não conhece a Igreja Universal, vai conversar com esse pessoal que está lá dentro. Não precisa conversar comigo. Não precisa. Vai lá, converse com o outro, de preferência que você nunca viu na vida, vai lá e conversa. Mas converse e olha nos olhos dele para vocês verem o brilho. O brilho. As pessoas que estão dentro da Igreja Universal, mas não por uma placa religiosa, não pelo Bispo Macedo, mas porque Deus fez algo na vida deles lá dentro. Lá dentro. Todos que passaram, todos que estão na obra hoje, no altar, os pastores, os bispos, e hoje tem até os obreiros, todos eles passaram, antes de chegarem a
a esse auge, que eu falo no auge, antes de eles chegarem nisso daí, todos eles passaram por um processo de libertação. Olha, lá atrás, bem antes do seu Breu, lá atrás, sabe quantas eu manifestei? 28 sexta-feiras. Porra, praticamente metade do ano manifestando com demônio porque eu era carregado. Eu tive que passar por uma fase do quê? De libertação. Depois que eu passei por essa fase de libertação, junto com a igreja, junto com o pastor, certo? Que acompanha a gente, nos ensina como buscar o Espírito Santo, como ter o Deus na nossa vida. E a gente colocava em prática, eu coloquei em prática. Quantos colocaram em prática e hoje estão aí, servindo ao Deus no altar? Coisa linda, é uma coisa maravilhosa, coisa que você não entende. E você, Natan, o Jéssica Dor, vocês aí, esses ex-pastores, vocês abandonaram uma coisa que vocês conheciam. Vocês abandonaram as coisas que, sabe, que estava gostoso para vocês abandonaram. O maná que Deus jogou para vocês. Vocês, ó, chutaram o maná aí, ó. Vocês caíram fora porque vocês estão com inveja do Bispo Macedo e agora estão aí querendo fazer as mesmas coisas do mundo. Não vem dizer que não, que vocês estão. Certo? Vocês pecaram contra Deus e pecaram contra a igreja. Entendeu? Para quem não conhece direito a obra sobre o Edir Macedo, essas coisas, se um obreiro ou um pastor, seja quem for, se ele trair a esposa dele, se ele pecar, você acha que é que nem padre fala? Reza um 40 Pai Nosso aí, faz isso, faz aquilo, tá tudo resolvido. Não, muito pelo contrário. Ele simplesmente fala, ó, você vai começar lá de trás. Você vai começar lá do zero, você vai começar lá do banco. Você vai provar para Deus que você se arrependeu. Certo? E é poucos que fazem isso. É poucos. Aliás, é raro. Sabe por quê? Porque daí o egoísmo cresce de uma forma, sabe? O egoísmo cresce de uma forma que eles aí não têm coragem nem moral de abandonar o altar, mas começar lá atrás do banco, tudo de novo, para passar por todo aquele processo. Todo. E eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Certo? Vocês não têm coragem. Vocês, ex-pastores, ex-bispos, vocês não têm coragem. Vocês não têm coragem de começar tudo do zero. Não precisa ser na Igreja Universal para vocês começarem do zero. Tem a Igreja Mundial aí, tem a Igreja aí tem a Igreja da Graça, tem vários templos aí que é onde opera a palavra de Deus. Certo? Porque vocês que saíram do altar, vocês já vão com aquele foco de querer na outra igreja, já como fosse recebido por um outro lá. Não, você pode vir que já é do altar. Não. Se você realmente é de Deus, você vai ter que começar lá do zero. Lá do zero. Passar por um processo de libertação. Mas isso tem que ter muita coragem. Você vai ter que quebrar um elo, como eu fiz. Eu comecei do zero. Certo? Quando eu vim para a igreja, fiz as minhas coisas de sexta-feira. Na segunda sexta-feira, eu manifestei. Depois, na terceira, não manifestei mais. E fui até o final das minhas correntes, certo? Mas eu estava lá, toda de madrugada, botando a cara no chão, falando com Deus, me vesti de pano de saco, botei e pedi perdão. Um mês da minha volta, eu fui batizado com o Espírito Santo. Certo? Que coisa maravilhosa. Certo? Porque todo mundo, tem muita gente aí de religiões, fala do Espírito Santo, aleluia. Meu, falar Espírito Santo, aleluia, até um bêbado fala, e se um cachorro falasse, ele também ia falar. Mas agora você sentir esse Espírito Santo vindo, ó, presta atenção, vindo do alto e abraçando o seu corpo, é inexplicável. Inexplicável. A pessoa que chegar a explicar para você como é
o que é o Espírito Santo dentro, não é batizar com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é algo assim, é algo assim maravilhoso, é algo, sabe, muito maravilhoso. Certo? E vocês que vazaram fora, vocês estão perdendo esse Espírito que ainda está com vocês. A hora que o Espírito Santo sair subindo, vai entrar o outro Espírito. E sabe qual que é o outro Espírito? Que é o Espírito do diabo. E sabe como que o Espírito do diabo entra no corpo de uma pessoa? Ou ele entra por baixo, pelos pés, vai subindo, ou ele entra pelos lados. É só assim que o diabo entra. Ele entra por baixo, dentro de uma pessoa, ou ele entra nos lados da pessoa. Ele pode vir do lado direito, se encostar e entrar, ou como ele pode vir do lado esquerdo, se encostar e entrar. Mas do alto ele não consegue. Por que que no alto ele não consegue? Porque quem está acima é Deus. Quem está acima é Deus. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aí, mas para dar um recadinho para essa turminha aí, de lambe-lambe, para parar com essas picuinhas aí, que vão cuidar da vida deles, certo? Vão fazer que nem nós faz, que nem eu fiz, que nem muitos de nós estão fazendo. Vamos trabalhar, carteira registrada, entendeu? Vamos ganhar nosso salário de cada dia, entendeu? Vamos ser fiéis a Deus e pronto, e fim de papo. Agora, esses ex-pastores, esses ex-bispos aí, certo? Não sai procurar emprego. Veja, o cara não sai para procurar emprego. O cara acha que nem carteira de trabalho tem, e se tiver, deve estar muito vazio. Eu acho que o cara nem PIS recebe. Aliás, o cara acha que nem se aposentar não vai. Aliás, do jeito que está indo as coisas, o cara não vai chegar... Se um de vocês tiverem, por exemplo, 40 anos, eu garanto para vocês que até os 45 anos vocês vão chegar. Aliás, falei demais, 43 anos no máximo. O máximo. O máximo, sabe por quê? Porque de 10 pastores, até obreiros, de 10 que se afastam de Jesus, 10 que se afastam de Jesus, apenas um sobrevive. E esse um que sobrevive, ele volta tudo arrebentado, tudo quebrado para a igreja, para Jesus. Ele volta desta forma. E os 9? 5 são mortos, os outros voltaram às práticas, voltam para a cadeia e assim por diante. Pronto, aí ficaram tudo no esquecimento. Ah, você fala demais. Eu falo demais. Mas eu senti na pele. Eu senti na pele. Certo? Eu senti na pele. Porque tem pastores que eu conheço que vazaram fora. Eles morreram já. Nossa, morreram como? Teve um que simplesmente deu uma batida de carro aí num poste, com cinto de segurança. Um incrédulo que faz isso. O cara moído de bêbado bate um carro no poste. Mesmo sem cinto, o cara ainda consegue sair inteiro. Agora, esse não. Ele simplesmente fez isso aqui, ó. Tum, quebrou o pescoço. Aí, quando vai tirar do jeito que ele morreu, os caras vão lá e contam, não, ele não morreu por causa da batida. Ele morreu porque balançou o pescoço e o pescoço quebrou. Engraçado, né? Esquisito, né? É dessa forma. É uma morte estranha. Ah, Jaidal, eu não sei o que, blá, blá. Então, não tô nem aí pra você. Não tô nem aí. Certo? Então, qualquer crítica que fizer, qualquer coisa, não sei o quê. Então, seja homem, para finalizar, seja homem, seja corajoso, seja muito machão mesmo, homem corajoso, certo? Seja tudo isso que você fala, vai lá na igreja e fala isso na frente deles. O Bispo Macedo é isso, o Bispo Macedo é aquilo, papá. Então, seja homem, vai lá e fala isso na cara do Bispo Macedo. Não precisa falar para mim, e não precisa falar para os meus irmãos da fé, certo? Não precisa falar para eles. Vai lá, seja homem, vai lá e fala você mesmo. Tá? A igreja tá vendendo isso, vendendo aquilo, vendendo isso, vendendo aquilo, tá vendendo água, tá vendendo água, tá vendendo? Então, eu convido você para ir amanhã
domingo pela manhã, buscar a sua água. Vai lá buscar a sua água. Eu te desafio. É um desafio. Não é um convite para você conhecer a Deus, não. É um desafio. Aquelas pessoas manifestadas lá é tudo mentira. Então, eu convido você para ir uma das reuniões em qualquer igreja da sua cidade ou do seu bairro, participar de uma reunião de sexta-feira. Quando manifestar demônio, você pode se levantar do banco, obreiro nenhum, pastor nenhum vai criticar, e você vai chegar lá perto e vai dizer, eu posso ver se é verdade aquilo ali. Ele vai deixar. Ele vai deixar. Vai lá, meu amigo. Vai lá tirar a prova. Para você falar alguma coisa, para você falar algo, entendeu? Você tem que ter prova, tem que ter concreto. Não vai nas ideias dos outros, não. Não vai no diz que me diz que dos outros, não. Entendeu? Não vai. É que nem eu falei, a pessoa que sai do altar de Deus, abandona a obra e vira as costas para Jesus, meu amigo, e começa a ir falar mal, porque a pessoa já saiu mal lá de dentro. Ela cometeu um grande erro, cometeu um grande pecado, achando que fazendo esse tipo de coisa, falando mal da igreja, vai encobrir o erro, o pecado deles. Mas não vai encobrir, não. Não vai. Porque se depender de mim, meu camarada, eu vou puxar o teu tapete. Eu vou puxar o tapete. Vou puxar mesmo. Porque eu nunca admiti isso. Quando eu estava lá fora, eu nunca fiz isso, porque eu não admitia ninguém falar isso, nem perto de mim quando estava lá fora. Ou eu mandava calar a boca, ou eu virava as costas e nem ficava entrando na conversa. Sabe por quê? Porque não acrescentava nada para mim. Não acrescentava nada para mim. Agora, quer saber se acrescenta para você, Natan? Eu quero saber se acrescenta para você, Gerson, Alfredo. Eu quero saber se isso está acrescentando alguma coisa para vocês. Se vocês estão ganhando alguma coisa com isso. Como é que está a vida de vocês? A minha vida está melhor do que a sua. Olha, tomara que esteja melhor do que a minha, sabe? Tomara, porque eu converso com Deus aí. Eu converso. Tem dias aí que eu converso, tem dia que eu estou em casa aí, que quando eu estou em casa, eu não preciso mais ficar saindo por aí, eu chego a conversar com Deus de 3 em 3 horas. Eu converso com Ele, eu não faço oração. Oração para mim é só dentro da igreja, no templo. Entendeu? Mas quando eu estou fora da igreja, fora do templo, eu não oro, eu converso, eu troco ideia com ele, entendeu? Eu troco ideia, que nem lá dos pastores que cometeram suicídio. É uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas eu fui trocar ideia com Deus, fui perguntar, mas Deus, por que eles estão fazendo isso? E à medida que fui conversando com Deus, à medida ele foi falando para mim como que os pastores estão cometendo suicídio, o porquê. E agora já são 4 que cometeram suicídio. E no próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar justamente desses 4 suicídios. Porque existem 4 tipos de suicídio. Entendeu? Mas o pior suicídio é esses aí que estão fazendo. É esses aí que estão fazendo. É esses aí. Falando mal da igreja, falando mal da fé dos outros. Sai da igreja, abandona o altar e agora querem se passar de santinho. Vocês não são santos, pessoal. Por isso que eu falo. Certo? Se a Igreja Universal tiver erro, se a Igreja Universal é isso, é aquilo e blá, 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 então não esquece que vocês estiveram junto. Entendeu? Vocês estiveram junto. É a mesma coisa de uma facção criminosa. Certo? Se você está uma pessoa está numa facção criminosa e resolve sair fora, ele tem que saber trocar muito bem a ideia com o pessoal, com o líder, para ele sair fora liso, para ele sair fora de boa. Porque é uma entrada sem saída, entendeu? É uma entrada sem saída. Só que se o cara sair de boa, ele não tem que ficar falando mal. Aí ele tem que ficar o quê? Quietinho. Porque daí ele não pode ficar vendo as notícias e dizer, que bandidagem, isso aqui. Sabe por quê? Porque ele já fez parte daquilo ali. Ele já fez parte daquilo ali. Então ele fica quieto. Agora vocês não. Vocês estão dando tapa na cara de Deus, se vocês querem saber. Certo? Se você critica a fé dos outros, se você critica os pastores, está criticando os apóstolos, certo? Sabe por que vocês estão fazendo isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês estão dando tapa na cara de Deus. E vai ser provado.
Vocês ainda vão voltar. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão voltar. Em nome do Senhor Jesus, vocês vão voltar. Vocês vão voltar tudo quebrado. Vocês vão voltar tudo arrebentado. É só assim para você reconhecer o que o Senhor Jesus fez, sabe, na cruz do Calvário. Você, ex-bispo, vocês, ex-pastores, vocês receberam a unção, sabe? Algo maravilhoso vocês receberam. Eu, na época, eu sempre quis ter essa unção. Eu sempre me enxerguei vendo eu sempre me enxerguei vendo o azeite, sabe, sendo derramado no alto da minha cabeça, recebendo um trabalho maior. Hoje estou com 40 e poucos anos. Eu não tenho mais essa chance. E vocês desprezaram. Eu não tenho mais essa chance. Pela igreja, pela instituição religiosa, minha idade não permite que eu seja um pastor hoje. Não sou nem obreiro. Nem obreiro. E eu nem sei se ainda vou querer fazer a obra, porque, que nem eu falei, se eu fosse obreiro, um pastor, alguma coisa, eu nem poderia falar um vídeo assim, falar essas asneiras todas. Mas como eu não tenho vínculo nenhum com a obra, então cabe a mim de chegar e falar. Só que uma coisa eu digo, eu saio evangelizar. Eu saio ganhar almas para Jesus. Eu saio. Só que a partir do momento que eu consigo trazer uma ou duas pessoas dentro da igreja, é o momento que dali eu não vou deixar que ninguém ataque a fé daquela pessoa. Porque o mais importante é a salvação. Aí, esses babacas aí, ficam falando merda, certo? E tá aí, tirando as pessoas da igreja, e as pessoas estão virando as costas para Jesus, e estão ficando perdidos porque eles não sabem mais o que fazer. Tem gente que não sabe mais. Não sabe mais. Tá aí o meu recado, de certo eu falei um monte aí, tá aí o meu recado, entendeu? Então fica aí com vocês aí, ao critério. Mas, guarde esta palavra. Uma coisa eu vou dizer. Antes de criticar a fé dos outros, procure em você primeiro se você faz melhor. Se você não faz melhor, então cale a sua boca e vive a sua vida. E também para encerrar, Natan, Alfredo, Gerson, faz favor, vão procurar emprego, certo? E para de falar da vida dos outros. Tá? Vão procurar emprego que vocês ganham mais. Vão ter sua carteira registrada, certo? Vão fazer um cursinho aí, certo? Que vocês vai ser muito mais, vocês vão ser mais acrescentados na vida, vocês fazendo isso. Largar a mão da cúpula que vocês falam, largar a mão aí de picuinha, de fofoquinha, de inveja, certo? E vocês aí resolver trabalhar, certo? Ó, aqui ó, tá vendo que eu tô mostrando? Ah, você tá mostrando o braço. Não, tô querendo mostrar minha veia aqui. Isso significa o quê? Significa o quê? Já que vocês estão aí de picuinha, certo? Entra que nem nós aqui, ó, sangue na veia. Vamos trabalhar que ganhamos mais. É só assim, trabalhando, certo? Porque o Natan vai virar um vadio. É um vagabundo já. Já fala que ele é um vagabundo. Porque vai querer vender livros, certo? Para se sustentar. Mas não tem serviço registrado, não. Não, me parece que está querendo fazer alguma coisa de advocacia. Essas alturas, querer fazer advocacia, para quê? Para quê? A não ser que você vai ser que advogado de cadeia. Certo? Ó, meu amigo. Cuidado, hein? Cuidado. Então eu encerro essa transmissão ao vivo, certo? Quem falou aqui foi o Gerdau Maluco, beleza? E qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode... esse caderninho aqui, ó, tem 48 folhas e eu estou colocando o nome das pessoas a qual eu estou orando. Se você quiser colocar o nome das pessoas, o seu nome, quiser colocar também, além do seu nome, colocar o nome da sua família, colocar o nome do seu melhor amigo, você pode, anota aí. Até para quem aí não curte comigo aí, pode até anotar aí o meu número aí, se quiser lá no WhatsApp me criticar. Anota aí 041
você já coloca o 9, né, na frente. Aí o meu número é esse: 9891 9079. 041 9 9891 9079. Então você manda lá o nome para o meu WhatsApp, o nome das pessoas e tal. Você chega, só queria que você falasse, ó, Gerdau, tal, eu tava lá assisti a transmissão que você fez lá e gostaria de deixar o meu nome, o nome da minha família, o nome de um familiar, o nome de um amigo meu, o nome do meu patrão, certo? O nome do pastor da minha igreja, talvez você de uma outra igreja, você também coloca o nome do seu pastor, certo? Vamos orar por eles, vamos orar pelos nossos pastores, entendeu? Que é a melhor coisa que tem, certo? Erro todo mundo tem, certo? Pastor e bispo nenhum é um super-herói, não é um Superman, não é o Batman, entendeu? Não é o Aquaman, não é o poderoso Thor, não. Eles também têm falhas, eles também têm sentimento, certo? Se eu dar uma porrada no nariz de um pastor, o nariz dele vai quebrar, vai sangrar, entendeu? Quer dizer, eles têm os mesmos, certo? As mesmas falhas do que eu, do que você, entendeu? O que nos livra é a nossa comunhão com Deus, como é a nossa vida com Deus, como é a nossa dependência com Deus. Então depende muito da nossa fé, como a deles, depende muito da nossa fé, como eles também dependem da fé deles, para fugir do mundo, para fugir do pecado e viver a sua vida no altar com Deus. Então, pessoal, eu agradeço a quem assistiu a transmissão, eu agradeço vocês e que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Como eu falei, querer detonar que a igreja, porque o Gerdau lá quer não, certo? Quem assume as responsabilidades de falar das coisas aqui sou eu, tá certo? Então, obrigado, eu agradeço e que o Senhor Jesus esteja com vocês. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.